Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua participação aqui conosco neste programa que tem enriquecido as nossas vidas. Hoje nós iremos estudar a lição de número 11. Nós iremos estudar sobre a visão do templo e do milênio. Portanto, nós teremos hoje uma lição muito, mas muito mesmo escatológica. Pedimos que você, além de estar agora acompanhando conosco, envie mensagens para os seus amigos. Se você estiver aí nas redes sociais, no YouTube, compartilhe o link para que outros também sejam alcançados e abençoados por esta lição tão maravilhosa que passaremos a estudar a partir de agora. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, texto áureo e também a nossa verdade prática. Assim nos diz o texto áureo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 3. A verdade prática nos diz assim: ultraje à santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Vamos também para a leitura bíblica em classe, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 43, versículo 1 ao 9. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles. E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Verso 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Vamos para os objetivos da nossa lição de hoje, apresentando também na sequência os tópicos, ou o tópico e subtópicos que estudaremos. O primeiro objetivo da nossa lição é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Na sequência, nós iremos estudar e identificar o templo do milênio. Qual é o templo, afinal de contas, do milênio? E por fim, no terceiro bloco e terceiro tópico, nós iremos relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória do Senhor. Muito bem.
nós iremos, neste primeiro tópico, analisar sobre o que vem depois da restauração. E aqui nós iremos analisar 3 subtópicos. O primeiro é a porta oriental do templo, que está lá no verso 1º do texto lido. Depois iremos ver as 3 observações importantes que estão lá no versículo de número 2. E por fim, nós iremos ver as reminiscências que apresentam o texto no verso de número 3. Muito bem. Está conosco aqui para comentar esta lição tão preciosa o pastor Elias Gomes e também o nosso querido evangelista Wallace França. Nós queremos cumprimentar nossos amados, pastor Elias, paz do Senhor Jesus, que alegria tê-lo aqui para juntos nós trabalharmos esta lição. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, e todos os irmãos que estão aí do outro lado da tela, a satisfação é nossa e certamente será um momento de grande proveito nesta oportunidade. Evangelista Wallace, meu amigo, nós estamos diante de uma lição desafiadora, mas certamente o Senhor nos dará graça para então falarmos a palavra do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, a grata satisfação nós estarmos aqui novamente nessa bancada desse programa. Como o senhor bem falou, é uma lição desafiadora, mas também muito reconfortante, porque certamente nós sairemos enriquecidos mais uma vez pela boa e perfeita palavra de Deus. Muito bem, meus amados. Vamos então iniciar os comentários desta lição. Nós iremos basicamente no contexto desse capítulo que nós lemos e também dos comentários do querido pastor Ezequias Soares, analisar que lá no capítulo, na lição de número 4, nós aprendemos que a glória do Senhor, ela se foi em razão dos muitos pecados cometidos por Judá, os sacerdotes, os levitas, os governantes e o povo de Judá como um todo se envolveram em muitos pecados e abominações, de modo que a glória do Senhor se retirou do templo. Nós vimos na lição anterior, na lição de número 10, ao estudarmos o capítulo de número 37, Ezequiel teve a visão do Vale de Ossos Secos e lá ele viu a restauração tanto nacional quanto a restauração espiritual de Israel. E nessa lição nós iremos aprender com a visão que Ezequiel tivera sobre a restauração espiritual da nação de Israel e o estabelecimento do novo templo. E é exatamente neste novo templo, o templo do milênio, que nós iremos perceber que Ezequiel viu o retorno da glória de Deus. Antes de nós entrarmos nos comentários propriamente dito, nós queremos analisar e verificar que Ezequiel, não é, Wallace, ele teve algumas visões, e é muito interessante nós fazermos aqui uma retrospectiva e uma síntese dessas visões. E aí eu peço ao nosso querido Albert Júnior que coloque aí na tela para que os nossos telespectadores possam acompanhar conosco esse resumo das visões que Ezequiel tivera. Vejam que nós catalogamos, não é, Wallace, 9 das visões que Ezequiel tivera em todo o livro. O pastor Ezequias Soares, nas lições, até em razão de não haver como tratar de todas essas visões em 13 lições, nós trabalhamos basicamente até o momento, a visão primeira, que está lá no capítulo 1 e também no capítulo de número 10, a visão das rodas e dos querubins de Deus e a carruagem de Deus, que nós trabalhamos ainda lá na primeira e segunda lição, com aqueles gráficos maravilhosos aqui produzidos pelo nosso querido Wallace. Lá no capítulo de número 8, nós tivemos a quarta visão, e essas visões que estão em destaque aí são aquelas que foram trabalhadas na revista, No capítulo 8, nós temos a visão de Jerusalém e de suas abominações. No capítulo de número 9, nós tivemos a visão de Jerusalém e a matança com o homem que continha, que trazia um tinteiro. A visão de número 7, lá no capítulo de número 11, nós podemos perceber que Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor até Jerusalém
e lá ele viu a saída da glória de Deus do templo, e a glória partiu e não voltou mais, não regressou mais. E nós estudamos na lição anterior a 8ª visão, que está lá no capítulo de número 37, né? A visão do vale de ossos secos. E hoje, não é o Ali, que nós iremos analisar já a visão, né, do novo templo, que consta no capítulo 40 até o capítulo de número 48. Eu quero voltar aqui e iniciar chamando os comentários do querido pastor Elias. Pastor Elias, nós vemos aqui que a partir do capítulo que nós começamos a estudar, nós teremos aqui aspectos, né, depois da restauração espiritual da nação de Israel. A restauração nacional foi muito bem trabalhada na lição anterior, e agora Ezequiel ele tem uma visão do templo e do tempo do milênio pós-restauração espiritual. E aí eu gostaria, pastor Elias, que o senhor trouxesse os comentários, né, dos aspectos, né, dessa restauração a partir da porta oriental, que é o primeiro subtópico da nossa lição. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor novamente, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, que Deus possa abençoá-los grandemente. Nós vemos aqui, pastor Epaminondas, que ao longo do tempo, a Bíblia, ao longo dos textos, digamos assim, ela trata de alguns templos que inclusive serão evidenciados, mas a título de introdução, nós vemos que o primeiro templo lá, que na verdade era chamado de tabernáculo, no Êxodo número 40, chamado tabernáculo de Moisés, a glória do Senhor se manifestou, encheu a casa, e nós vimos ali que o Senhor se apresentou, manifestou a sua presença de maneira poderosa. Nós vemos depois o templo propriamente dito, que é o templo de Salomão, que é a partir daí que a gente começa a chamar templo, com todos os utensílios, né, que configurariam aquele aspecto do templo. E aí a glória do Senhor também se apresentou, se manifestou ali. Nós vimos isso lá no segundo livro das Crônicas. E nós vemos que depois houve o templo de Zorobabel. E esse templo, havia uma promessa, como está em Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória desse templo seria maior do que a da primeira. O certo é que o povo não contemplou essa promessa, ela ficou em aberto, e o tempo se passou, esse templo foi destruído parcialmente, embora, e foi reformulado depois, renovado, e nós sabemos que haverão outros templos, inclusive o do milênio, que é uma dispensação importantíssima, uma vez que nós estamos tratando o livro do profeta Ezequiel numa perspectiva dispensacionalista, né? E nós vemos que Ezequiel, nos capítulos de número 9, 10 e 11, que inclusive foi tratado na lição de número 4 desse trimestre, nós vemos que a glória do Senhor, ela se retirou do templo pela porta oriental, aquela porta que ficava de frente o Monte das Oliveiras, monte sobre o qual essa glória ainda pairou por um instante, e de lá ela ascendeu aos céus, ela subiu, conforme está em Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 23. Mas o que nós vemos aqui, como o senhor falou, é uma oportunidade de reinício, porque está se tratando de um Deus de restauração. E mesmo nesse âmbito de inúmeras abominações que o povo cometeu diante da presença do Senhor, diante da sua lei, diante da santidade do Senhor, porque a santidade de Deus não se compactua com as abominações que estavam caracterizando aquele tempo. Então, por esta razão, a glória sai. E agora, a outra parte desta visão, ou digamos a outra parte dessa profecia, desse processo de restauração, que na verdade é uma outra visão, com o mesmo caráter, com a mesma dinâmica que ele teve lá no início, no capítulo 1 até o capítulo 3, aquela visão próximo quando ele teve ali em Quebá. Então nós vemos que agora ele está
dando uma oportunidade de reinício. O Senhor está reintroduzindo a glória dele, ou seja, trazendo novamente para o templo, pelo mesmo caminho por onde ela havia saído. Nós vimos isso no verso de número 4, de Ezequiel 43. A Bíblia diz assim, que a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta do Oriente, ou porta oriental, ou ainda porta do leste, né, se tratar de uma versão atualizada. Então, no verso de número 4, a glória ela entrou, e no verso de número 5, nós vemos aqui uma espécie de culminância, assim, um desfecho, que a glória do Senhor encheu o templo. Então, o Senhor, ele deixa entender, na sua profecia, esse processo de restauração, lembrando que nós não acreditamos nisso aqui como um aspecto figurado. Isso aqui, de fato, há de acontecer. Essa manifestação, ela se consolidará, claro, na dispensação do milênio. E nós vemos aqui algumas evidências importantes, pelo menos 3 observações, que são explicitadas e abordadas pelo comentarista da nossa revista, pastor Epaminondas, evangelista Wallace. Ele diz no subtópico 2 da nossa revista que pela mesma porta, então ele evidencia essa importância, pelo mesmo caminho que a glória saiu, ela pode entrar. Isso nos dá a ideia que na mesma geografia, no mesmo âmbito, no mesmo cenário, que alguém experimentou a ruína, da perda da glória de Deus, daquele Icabô, é nesse mesmo cenário, se houver arrependimento, se houver um retrocesso quanto à prática de vida espiritual, o Senhor, nessa mesma geografia, ele pode manifestar a sua restauração. E nós vemos que ele ouvia o som como de muitas águas. A voz que transmitia a mensagem para ele era como que um som de muitas águas. Nós vemos que a glória de Deus, ela se manifestava ali e ela ecoava, então, como um som de muitas águas. Paralelamente, nós podemos comparar com a mesma manifestação do Senhor quando ele teve lá no livro de Apocalipse, que quando João teve aquela visão lá na ilha de Patmos, teve uma visão extraordinária, coisa gloriosa, e o que ele relata lá era que essa manifestação era como que um som de muitas águas. E por fim, a última observação é que este templo será o lugar da habitação do próprio Deus. E essa habitação agora, ela será definitiva. O próprio Senhor diz que ele viria e habitaria ali no templo do Senhor, na casa dele, definitivamente, tão somente houvesse arrependimento por parte do povo, ou seja, houvesse essa vergonha, eles olharem para trás diante do que eles cometeram, diante daquelas abominações, o Senhor viria e faria morada permanente entre eles. Muito bem, perfeito. Nós vimos que outros profetas também, eles tiveram visão semelhante à do profeta Ezequiel, como no caso do profeta Joel, o profeta Miqueias, e o comentarista ainda cita o profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. E aí ele conclui dizendo, e toda a terra está cheia da sua glória. O que nos parece é que, além do profeta Ezequiel, outros profetas também puderam ter o privilégio de, em visão, ver o futuro templo do milênio cheio da glória do Senhor. E aí, evangelista Wallace, no versículo de número 3, o profeta Ezequiel, ele diz que e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eu gostaria que agora você nos falasse sobre essas reminiscências que são colocadas aí no versículo de número 3 e já começasse pontuando aí o que nós iremos, a bem da verdade, tratar como eixo, né, que é o segundo tópico, e já vamos entrar de imediato sobre o templo do milênio. Perfeito, pastor Epaminondas. Aqui no subtópico 3, que fala sobre as reminiscências,
nós temos que definir o que significa essa palavra. Essa palavra ela significa lembranças ou recordações. Quando o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, traz essa palavra para que nós comentemos hoje, estudemos hoje, ele está querendo que a gente rememore a linguagem profética utilizada pelo profeta Ezequiel. 25 anos depois do profeta Ezequiel ser levado cativo, ele tem essa visão na Babilônia. E 20 anos depois da primeira visão, ele continua com a mesma linguagem profética. Ele começa no mesmo sentido profético e o seu discurso continua da mesma forma, entregando a profecia. Mas é interessante porque o próprio profeta Ezequiel, ele explica o termo da profecia, como começa, e o comparativo com as visões que ele havia tido anteriormente. Ele comenta sobre a visão que ele teve no capítulo 8 ao capítulo 10, que é a visão da glória de Deus quando ele estava perto de sua casa ou quando ele estava na sua própria residência. E também ele comenta sobre o que ele havia visto próximo ao rio Quebar, entre os capítulos 1º e o capítulo 3º, trazendo para aquela época agora que ele estava vivendo, 25 anos de cativeiro, a mesma visão, com os mesmos significados, os mesmos sons de muitas águas e o mesmo estilo literário, o mesmo estilo profético. Mas que nós temos que dizer, pastor Epaminondas, e pontuar, da mesma forma que o livro do profeta Ezequiel ele começa, da mesma forma ele termina seguindo esse rito literário profético. Mas ele começa no tópico 2 da nossa lição, que é o tema principal de hoje, falar sobre um templo, e esse templo é o templo do milênio, portanto, falando de templo e tempo, como o senhor disse logo no começo da nossa lição. Eu gostaria que o Albert trouxesse nossa tela para a gente dirimir essas dúvidas desse templo do milênio, quando ocorrerá, como será, desenvolvendo aqui essa lição, como o senhor falou no início do nosso bloco, uma lição extremamente escatológica. Então, nós temos na tela um primeiro templo. Ele foi inaugurado por Salomão. Esse primeiro templo, pastor Epaminondas, ele começa a ser construído no ano de 966 a.C. Esse templo de Salomão ele é destruído pelo exército babilônico, capitaneado por Nabucodonosor, no ano de 586 a.C. E agora, na sua tela, você está vendo o segundo templo, que é conhecido como o templo de Ageu e Zorobabel, que o pastor Elias tratou agora há pouco. Aqueles que retornam da Babilônia, que retornam cativos do cativeiro, eles passam a reconstruir esse templo. E Deus utiliza, inclusive, o profeta Ageu a exortar o governante e os seus súditos para que reconstruíssem o templo que nós temos numa linguagem assim bem acessível, foi o templo mais simples de todos. E esse segundo templo ele passa por uma grande reforma. Por que ele passa por essa reforma? Porque no ano 63 a.C., ele cai diante de uma monarquia liderada por Pompeu. E ele passa por uma grande reforma. Essa reforma ela começa no ano 19 a.C. e vai até o ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 46 anos de reforma. Então nós temos aí, um templo só, o templo de Ageu e Zorobabel, e esse reformado por Herodes nós tratamos como o segundo templo. E nós temos agora, pastor Epaminondas e pastor Elias Gomes, a era atual que nós vivenciamos, e nós temos também a construção, do ponto de vista do sentido escatológico do livro do profeta Daniel, nós teremos a reconstrução do terceiro templo. Esse terceiro templo, construído numa época onde já vai imperar uma doutrina ou um governo de um anticristo, e esse templo ele é reconstruído na forma da linguagem escrita no livro do profeta Daniel, na 70ª semana dispensacionalista do profeta Daniel. E nós temos a dispensação do milênio. Essa dispensação do milênio é onde ocorrerá a construção, o surgimento do quarto templo, ou seja, o templo milenar, que é o templo que nós estamos tratando de hoje, é o templo onde verdadeiramente vai habitar por inteiro e de forma plena a glória de Deus. Muito bem, cabe destacar aqui que o segundo templo ele foi totalmente destruído no ano 70, pelo general Tito, com as legiões romanas que sitiaram Jerusalém por 2 anos. Portanto, nessa era atual que você está vendo aí, nessa linha do tempo,
não existe hoje em Jerusalém um templo judaico. Este terceiro templo judaico aí é um templo escatológico, profetizado por Daniel no capítulo de número 9, versículo de número 27, lá na 70ª semana de Daniel. E também estas palavras de Daniel foram ratificadas pelo Senhor Jesus lá em Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 15. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta escatológica aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, ele também trata deste terceiro templo. E o templo, portanto, que nós estamos tratando hoje, conforme muito bem foi posto aqui pelo Alec, é o templo que você está vendo aí, o quarto templo, o templo milenar, no período do milênio. E este assunto que está em relevo, que está em destaque neste programa de hoje. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo, é rápido mesmo. Eu peço que você não saia daí, tome lá um pouquinho de água, refresque-se e volte para cá, porque nós iremos agora falar muito sobre que templo é este, quais as características deste templo. Será um retrocesso da religião judaica anterior a Cristo? É o que veremos no bloco posterior. Não saia daí, daqui a pouquinho estaremos de volta. Olá, meus amados, nós já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos analisando, estudando a lição de número 11, a visão do templo e do milênio, uma lição muito profunda, escatológica, que merece destaque especial, dada a sua complexidade. Mas nós estamos aqui com os nossos comentaristas, que estão nos ajudando a trabalhar este tema tão especial, tão importante. No tópico anterior e no bloco anterior também, o evangelista Alec mostrou aqui como que se deu a linha do tempo em que os templos foram edificados, né? E vimos que o quarto templo do qual a lição está tratando é o templo do milênio. E é este tópico que nós iremos agora melhor detalhar para os amados telespectadores. E eu chamo os slides para que a gente possa ver na tela quais os tópicos que nós iremos analisar e observar neste segundo tópico, o templo do milênio. Nós iremos verificar que é um templo diferente. Vamos analisar que é também uma dispensação diferente. Nós vamos verificar o terceiro subtópico, que também é um ritual diferente. Veja, um templo diferente, uma dispensação diferente, um ritual diferente. E nós iremos abordar como quarto subtópico e explicar os sacrifícios de animais no milênio. Agora, eu começo aqui mais uma vez com o pastor Elias. Pastor Elias, a gente percebe que o profeta Ezequiel, ele há 14 anos atrás, ele fora levado pelo Espírito do Senhor, transportado, né, em espírito, naquela visão, até Jerusalém, e lá ele viu a retirada da glória do Senhor, e ele viu um templo. Ele viu o templo, obviamente, de Salomão. Aquele templo ele foi destruído por Nabucodonosor. Agora, 14 anos depois daquela visão, ele tivera uma outra visão, né? Ele foi e vislumbrou, ele constatou um novo templo. Agora, na descrição, no relato aqui dos capítulos 40 a seguir, é um templo diferente, não é, pastor Elias? Nos parece, e fica muito claro e evidente, que as características, e até eu chamo os comentários do amado pastor, para falar sobre esse templo diferente que Ezequiel viu. Exatamente, pastor Epaminondas. O que se percebe é que do capítulo de número 40 até o 48, na verdade, são todos esses capítulos
do livro de Ezequiel, que trata sobre o templo, né, previsto ali na dispensação do milênio. Nós vemos que no capítulo 40 até o 42, ele traz inúmeras medidas ali, todas as mensurações, todos os espaços, a quantidade de espaço, tanto de câmeras, de cozinha, tudo detalhadamente. E o que a gente percebe é que, diferentemente tanto do tabernáculo de Moisés, lá de Êxodo capítulo 40, diferente do templo de Salomão, previsto lá no segundo livro das Crônicas, como você pode contemplar ali e situar esse templo, diferente também do templo de Zorobabel, ali da época do profeta Ageu, não tinha nem as peças, nem os utensílios que eram próprios do tabernáculo e também do templo, como a Arca da Aliança, o altar do incenso, não tinha o candelabro, o castiçal, não tinha a mesa dos pães da proposição. E nós sabemos que, estudando todos esses elementos aqui, a sua simbologia, o seu significado, cada elemento desses que compõe, cada peça que compõe, que integra essa configuração do tabernáculo e do templo naquela antiga aliança, apontava para a figura de Cristo, apontava para a pessoa de Cristo, bem como para a obra que ele realizaria. Uma vez que está se tratando de um templo que se consolidará muito tempo depois de Cristo já ter realizado esse sacrifício, essa obra, portanto, não fazendo mais sentido a existência dessas peças e desses utensílios, como a Arca da Aliança, como o candelabro, como a mesa da proposição. Então não faz mais sentido. Por quê? Porque Hebreus, capítulo de número 9, versículo de números 11 e 12, diz assim, evangelista Wallace, pastor Epaminondas: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então, Cristo já fez o sacrifício perfeito. Alguns escritores, o senhor mesmo sabe, evidencia como que um sacrifício infinito quanto a sua eficiência. Então, Cristo é o sacrifício perfeito. Todavia, isso há um sentido, o fato desse templo ser atípico, desse templo ser diferente, que será tratado nos próximos subtópicos que nós ainda veremos nesta lição. Perfeito. Agora, pastor Elias, evangelista Wallach, o segundo subtópico trata sobre uma dispensação diferente. É interessante que nós falemos sobre essa dispensação diferente, mas conceituemos o que é uma dispensação e, a bem da verdade, como nós podemos conceber essa dispensação. Nós, enquanto pré-tribulacionistas e pré-milenistas, nós temos um sistema hermenêutico de interpretação próprio. A bem da verdade, existem dois sistemas hermenêuticos de interpretação de profecias. O primeiro sistema hermenêutico é o conhecido como a teologia do pacto, ou a teologia da substituição, ou o sistema aliancista. Estes interpretam as profecias, na sua maioria, com uma interpretação alegórica. E também eles costumam associar Igreja e Israel como sendo um povo, não havendo distinção. Eles não interpretam literalmente as profecias. O segundo sistema hermenêutico de interpretação é o sistema dispensacionalista. E o sistema dispensacionalista, ele não resume em apresentar 7 dispensações, um quadro gráfico com apenas as 7 dispensações. Não é bem isso que resume o dispensacionalismo, é muito mais do que isso. O dispensacionalismo é um sistema hermenêutico de interpretação. As principais características são, em primeiro lugar, interpretar as profecias literalmente. Em segundo lugar, fazer uma distinção entre Israel e igreja. Nós, dispensacionalistas, vemos profecias e promessas e planos distintos, tanto para a igreja
quanto para Israel. E aí nós temos as 7 dispensações, né? A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a dispensação patriarcal, da lei, a 5ª dispensação, a 6ª dispensação atual que nós estamos vivendo, chamada de dispensação da graça, dispensação da igreja ou dispensação do Espírito. E, por fim, os dispensacionalistas clássicos, eles entendem que existem 7 dispensações e a 7ª dispensação é esta que trata o segundo subtópico deste segundo tópico, que é uma dispensação diferente. A 7ª dispensação, que nós chamamos de dispensação do reino ou dispensação milenar. E o milênio, ele também, que a depender do sistema hermenêutico aplicado na interpretação de profecias, nós teremos conclusões diferentes e distintas. Por exemplo, os aliancistas, eles, na sua maioria, acabam sendo amilenaristas ou amilenistas, né? Os amilenistas são aqueles que entendem que o milênio, ele não será literal, por isso a expressão amilenista, o a aqui é um prefixo de negação, indicando que não haverá um milênio literal. E o sistema aliancista de interpretação, eles apresentam um milênio espiritual em que Cristo reina no coração das pessoas a partir do grito de Cristo lá no Calvário, quando ele disse, está consumado. Ali, os amilenistas entendem, pastor Elias, que inclusive Satanás foi preso ali naquele brado de Jesus e que Cristo está reinando no coração das pessoas e, portanto, estaríamos vivendo um milênio. Nós, dispensacionalistas, que adotamos o sistema hermenêutico de interpretação distinto deles, entendemos que não. Nós entendemos que o milênio será uma dispensação literal, um período de 1000 anos. Até porque, lá no capítulo 20 de Apocalipse, a expressão e a palavra milênio aparece 6 vezes no texto bíblico, não é? E aí eu chamo agora o evangelista para complementar aqui esse segundo subtópico, falando sobre uma dispensação diferente, porque aqui nós temos algumas características importantes que nós precisamos elucidar, não é? Nós precisamos. Depois desse apanhado, desse grande resumo, muito interessante e muito importante, é necessário que nós tratemos, como o pastor Elias tratou, de um templo diferente para um tempo diferente. E que tempo diferente é esse, à luz daquilo que o pastor Epaminondas trouxe agora? É o tempo do milênio. E esse tempo do milênio, pastor Epaminondas, inaugurado após a grande tribulação, após a batalha do Armagedon, após o julgamento das nações, é uma época em que ingressarão naquele governo teocrático governado por Jesus Cristo somente os salvos. E nós acreditamos nessa oportunidade, nessa ocasião, que durante o milênio, pastor Epaminondas, se cumpre fidedignamente todas as promessas feitas a Abraão, promessa feita a Davi, promessa feita aos povos da Palestina, promessa feita pelo próprio Jesus Cristo aos crentes da nova aliança, aos crentes da graça. E ali, por ser um tempo diferente, existem situações muito diversas a contar, começando pela própria geografia da Terra. Então, biblicamente falando, a geografia da Terra se mudará. Primeiro e ponto principal de tudo, será um governo teocrático. E há escritores que dizem, nós concordamos com essa fala, de que não é possível um governo teocrático sem a presença de Jesus Cristo. Então, literalmente, Jesus Cristo será o governante do reino milenar. Nós temos fenômenos naturais diferentes, nós teremos uma terra mais produtiva, nós teremos uma luz mais resplandecente, nós teremos, pastor Epaminondas e pastor Elias, um governo marcado pela justiça, pela santidade, um governo marcado pela verdade e um governo onde nós veremos a plenitude do Espírito Santo, como Ezequiel trouxe na última lição, Ezequiel capítulo 37, nós estudamos. Mas além disso tudo, é importante nós, nesse breve resumo, falando dessa dispensação diferente, dizermos aos irmãos e àqueles amigos do Evangelho que nos assistem, que existem algumas condições pré-existentes, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras Sagradas, que será um ambiente de paz, de alegria,
de santidade, de glória, de poder, de consolo, de justiça, marcado pelo conhecimento, pela instrução, pela retirada da maldição. Não haverá mais doença, à luz daquilo que nós acreditamos. Nós teremos uma língua unificada, uma adoração única e unificada e uma presença manifesta de Deus. E, acima de tudo, como nós estudamos na nossa leitura de classe hoje, leitura bíblica de classe hoje, nós teremos uma perpetuidade daquele estado milenar até a glória futura, até o estágio futuro, até a eternidade futura. Muito bem. Que explanação que nos traz gozo na alma, alegria e, sobretudo, esperança, e de poder saber que nós iremos um dia vivenciar, presenciar, literalmente, todas estas bênçãos advindas por ocasião da instauração do milênio. A pergunta que fica é, quando que isso vai acontecer? Albert Júnior, por gentileza, coloca novamente aí aquela imagem que contém os templos. Nós vamos lhe dizer quando que vai acontecer este período. Vejam, nós estamos vivendo a era atual, nós estamos como igreja aguardando o arrebatamento da noiva da igreja. Após o arrebatamento da igreja, teremos 7 anos de um período que nós chamamos de grande tribulação. Ao final da grande tribulação, haverá o retorno de Cristo Jesus, o Senhor de toda a terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para então reinar sobre a terra, para instaurar o reino milenar. E como muito bem disse o pastor Ezequias Soares, ele virá pessoalmente, né? Ele virá literalmente e reinará com todas as bênçãos descritas aqui muito bem pelo Alec, a partir de Jerusalém, governando toda a terra. Isso acontecerá exatamente após o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. Nós temos indicativos literais de que este período milenar acontecerá, né, depois da volta de Jesus. É por isso que nós nos autodenominamos, né, de pré-milenistas, porque nós entendemos, nós compreendemos que o milênio ele vai acontecer após o retorno de Cristo, presencialmente para reinar a partir de Jerusalém. Diferentemente dos irmãos pós-tribulacionistas, né? Aliás, os pós-milenistas e os amilenistas, que entendem que o milênio ele está acontecendo hoje literalmente, que Cristo, no final de um período que não é literal, ele vai voltar ao final desse milênio espiritual, né? Nós não, nós entendemos que Cristo ele volta antes do milênio e é na sua volta que ele instaura o reino. Pastor Elias, nós temos ainda, nesse contexto que nós estamos trabalhando, um ritual diferente, né? Nós vimos, né, Wallach, nós vimos um templo diferente, o Wallach falou sobre uma dispensação diferente, mas também, pastor Elias, há um ritual diferente, né? Inclusive o pastor Ezequias fala sobre a Arca da Aliança. Comente sobre este tópico, por gentileza. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que nesse terceiro subtópico, diante do ritual, vai se tratar, claro, da existência de sacrifício, claro, numa outra perspectiva, em relação como ele era, digamos que, efetuado na antiga aliança. E nós vemos aqui que nesse terceiro subtópico, o principal elemento que se evidencia aqui, o próprio Deus, através do profeta, está falando da presença de um elemento que representava a presença do próprio Deus, que é a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, tão importante que superava, digamos assim, a beleza do templo, a suntuosidade, qualquer um outro aspecto importante que o templo poderia apresentar, nenhum desses aspectos ultrapassaria ou suplantaria a importância da presença de Deus. Então, o próprio Deus, através do profeta Ezequiel, vem trazer à mente do povo que, diante de todos os aspectos importantes, o mais importante é a própria presença dele. Lembremos-nos que nós tratamos numa lição aqui
o quanto o povo se estribava depois da presença de Deus ter saído do templo, ter saído da casa do Senhor, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles se confiavam no templo. Inclusive o profeta Jeremias profetizou sobre isso, porque eles estavam olhando somente o aspecto visível, somente o aspecto religioso, e não evidenciavam para aquilo que era mais importante, que era a presença do próprio Deus. No capítulo 43, o Senhor está dizendo que eles contaminaram o nome do Senhor, contaminaram por causa das abominações que cometeram e foram grandiosas. Portanto, a presença do Senhor saía, só que agora com o retorno e a glória de Deus está enchendo agora a casa novamente, o templo do Senhor. O Senhor, no versículo de número 9 do capítulo 43, diz assim: e habitarei no meio deles para sempre. Havia uma condição apenas, no versículo de número 11, se eles se envergonharem de tudo o que fizeram. Então o Senhor está evidenciando, claro, que serão ainda comentado outro comportamento que foi profetizado pelo profeta Ezequiel aqui, quanto aos rituais propriamente de sacrifício nesse tempo, que haverá não com o propósito que era realizado na antiga aliança ou no contexto veterotestamentário, mas sim com outro propósito que nós veremos. Muito bem, nós estamos concluindo este segundo bloco. Eu quero chamar a sua atenção para o ponto mais crítico e nevrálgico, né, desta visão do profeta Ezequiel, que são os sacrifícios de animais que acontecerão pelos judeus no período milenar. Este assunto nós iremos tratar e discutir, esclarecer no próximo bloco, no terceiro e último bloco. Não saia daí, o intervalo comercial é bem rapidinho, nós voltaremos na sequência. Olá, queridos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos estudando a lição de número 11, a visão do templo e também do milênio, pelo profeta Ezequiel, aqui a partir do capítulo de número 43. Antes de nós tratarmos sobre os sacrifícios de animais neste período e como explicar estes sacrifícios sem que haja conflito, por exemplo, com a carta, a Epístola aos Hebreus, eu quero anunciar a todos que agora nos assistem, especialmente aos pastores de congregações, aos coordenadores de escola bíblica dominical, que as lições bíblicas para o primeiro trimestre do ano vindouro, 2023, elas já estão disponíveis ali na livraria CPAD. Quero mostrar aí para vocês o tema da lição de adultos que passaremos a estudar a partir do primeiro domingo de janeiro, Aviva a Tua Obra, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato. Muito bem, nós ficamos de comentar o ponto mais complexo, né, mais delicado, que o comentarista também considera ser o ponto mais crucial desta visão, aquele que nós consideramos nevrálgico também. Porque aqui é apresentado pelo profeta Ezequiel sacrifícios de animais no período milenar. E como nós podemos considerar estes sacrifícios literais, uma vez que no sistema levirato, né, no sistema levítico, nós compreendemos que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, que não há mais necessidade de sacrifício de animais. Este ponto é o que nós consideramos crucial e que o pastor Ezequias, inclusive, ele apresenta aqui a interpretação, o Alec, pastor Elias, que comumente é utilizada por nós, dispensacionalistas, pré-milenistas. Bom, nós consideramos, em primeiro lugar, que Israel, ele será convocado pelo Senhor para, então, cumprir as
promessas, né, as alianças que foram feitas por Deus e o seu povo no Antigo Testamento. O Wallace já havia pontuado a aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança palestínica e a nova aliança. Essas alianças, elas serão literalmente cumpridas em Israel. E aí nós precisamos considerar, o Alan, aqui também, qual é o sentido, né? Qual é o propósito de sacrifícios de animais. Por que os judeus no Antigo Testamento sacrificavam animais? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Os judeus sacrificavam animais no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como preparação para a chegada do Messias. Quando, portanto, um sacrifício era feito, na verdade, ali estava apontando para o que Cristo iria fazer na cruz do Calvário no futuro. Aquilo que nós três aqui na bancada estávamos conversando antes de iniciar o programa, que os judeus, quando faziam isso, eles faziam isso com a prospecção, eles faziam isso visando um tempo futuro. E vejam que nada impede que, portanto, na dispensação do milênio, os judeus também façam esse sacrifício agora, não mais prospectando um futuro, mas, né, Wallace, retrocedendo, olhando para o passado. E nós precisamos também destacar e deixar muito claro aqui para todos que nos assistem, e para isso, para substanciar aquilo que nós queremos deixar aqui como clareza, eu trago aqui, por exemplo, o comentário do Tim LaHaye na Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, na página de número 408, ele coloca exatamente assim, olha só. No templo do milênio, sob a nova aliança, os futuros sacrifícios nada terão a ver com a salvação eterna, que só é possível pela fé verdadeira em Deus. Portanto, fica muito claro aqui que, em primeiro lugar, esses sacrifícios do milênio, eles serão realizados e praticados pelos judeus em um novo ritual, em uma nova dispensação. E que estes sacrifícios, né, Wallace, eles não têm o condão de expiação, eles não têm como objetivo a expiação de pecados. Observe, assim, ele continua, né, tais sacrifícios não serão, ou serão apenas simbólicos, né? E ele continua que no milênio Israel terá todo o Novo Testamento à disposição. Olha só que coisa interessante, incluindo o livro de Hebreus. Eles estarão cientes da obra completa e perfeita de Cristo, os judeus, eles terão esse conhecimento e essa ciência, e não verão nenhum conflito entre Ezequiel e Hebreus. Compreenderão a omissão de um sumo sacerdote em Ezequiel 40 e 48, porque fica claro, né, que nos capítulos 40 até o 48, né, pastor Elias, o senhor falou do novo templo com utensílios que não constavam na visão de Ezequiel do templo futuro e que pertenciam ao templo de Josué e Zorobabel e ao templo de Salomão. Nós vimos a ausência da Arca da Aliança e também Ezequiel viu, a ausência de um elemento, pastor Elias, que era muito importante no ritual levítico, que era o sumo sacerdote. Mas Ezequiel não viu este personagem, não viu esta figura, senão um homem que aparece. E aí eu vou chamar daqui a pouquinho, se o Wallace quiser adiantar o comentário, né, quiser contribuir, fique à vontade. Pastor Epaminondas, mas antes da gente chegar nessa contribuição que o senhor está falando agora, tem uma coisa também que nesse templo do milênio está faltando, que você não encontra no livro do profeta Ezequiel, que é o véu de separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, com essa separação do lugar santo e do lugar santíssimo na antiga aliança ou na velha aliança, nós percebemos que nada vai ter a ver o ritual realizado na antiga com a dispensação do milênio, tendo em vista que não há mais separação de todos aqueles que ingressarem naquele milênio àqueles ambientes que antes
eram só frequentados tão somente por sacerdotes da linhagem de Arão. Fortalecendo o que está em Mateus 27, que o véu foi rasgado, né? Do alto a baixo, lá como está previsto por Mateus. O véu foi rasgado e os judeus até tentaram costurar. Os judeus judaizantes, né, do Sim. cristianismo dos primeiros séculos, tentaram judaizar o cristianismo, que era, simbolicamente falando, uma tentativa de, né, recosturar ou costurar o véu que havia rasgado. E esse véu, muito bem lembrado pelo Alec, ele não aparece no Novo Templo. E eu continuo aqui com o Tim LaHaye, ele vai dizer o seguinte, que essa ausência do sumo sacerdote, ela é escatológica. E na visão, ela tem um significado muito profundo. Porque a ausência do sumo sacerdote entre os capítulos 40 e 48 aponta exatamente para o sumo sacerdócio de Cristo Jesus, que não é segundo a ordem de Arão, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. É por isso que a ausência desse sumo sacerdote lá na visão do profeta Ezequiel, e que o próprio Cristo, no milênio, ele será o sumo sacerdote tão aguardado e almejado na antiga aliança. E por fim, os judeus que creem experimentarão, né, que crerem, eles vão experimentar a mesma regeneração e santificação dos crentes de hoje. É importante destacar isso, que o processo santificador, restaurador, será o mesmo que nós experimentamos aqui na nova aliança. E essa experiência dos judeus será pela graça. A graça de Deus, que é o único meio de restauração, de salvação, de perdão de pecados em todas as dispensações. Não há que se falar aqui que as dispensações, elas são meios de salvação. Não são. As dispensações são administrações de Deus. São meios pelos quais Deus administrou as pessoas daquela dispensação própria. Porque, a bem da verdade, o único meio de salvação é a graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. E, por fim, como que nós, portanto, compreendemos esses sacrifícios de animais que serão realizados pelos judeus? Na igreja atual, é teoricamente possível chegar a um equilíbrio simbólico, pedagógico e espiritual no uso do pão e do vinho na ceia do Senhor. Certamente, ainda mais possível será para a nação regenerada de Israel alcançar o equilíbrio planejado por Deus entre forma e conteúdo, segundo a estrutura da nova aliança. Fica claro, portanto, que os sacrifícios que serão praticados pelos judeus durante o tempo do milênio, eles têm apenas uma representação simbólica em que os judeus fazem isso não para serem salvos, mas porque já foram regenerados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E eles fazem isso em memória, assim como a igreja hoje assenta-se à mesa para celebrar a Santa Ceia em memória do que Cristo fez na cruz do Calvário. O Alec, pastor Elias, vocês querem pontuar alguma questão aqui nesse sacrifício de animais? Fique à vontade. Não, pastor, Epaminondas, só de forma resumida, né? O senhor já falou, já tratou sobre, mas a gente discutindo aqui em off, é importante a gente ter a ideia e repeti-la de que aqueles crentes, daqueles personagens, daquelas pessoas que estavam na antiga aliança, elas tinham uma visão prospectiva, dali para frente. Aquela ritualística simbolizava a Cristo, mas não quer dizer que aquela ritualística era a que salvava. Como o senhor bem falou, o que salvou sempre foi a graça, sempre foi pela fé, a salvação. Mas agora, em se tratando de milênio, eles estão olhando para trás, eles estão olhando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eles estão olhando para agora, para o período da graça. E uma outra coisa que podem os irmãos comentar, dizer assim, mas por que hoje, na graça, nós temos esse memorial da Santa Ceia e lá será o de sacrifícios, né? Hoje, nós percebemos, nós temos a plena consciência de que quem pratica essa ritualística da Santa Ceia são os crentes remidos da nova aliança. Somos, entre aspas, os evangélicos que realizam
essa ritualística. Enquanto os judeus que continuam no sistema, ainda idealizando o que foi realizado durante a lei, eles não realizam esse memorial. Mas durante o milênio, segundo as nossas interpretações, que o pastor Epaminondas trouxe aqui, eles farão esse memorial, mais de uma forma de quê? De ritualística do sacrifício de animais. É bom lembrar também que os judeus que estarão praticando sacrifícios de animais em memória do que Cristo fez na cruz do Calvário por eles para regenerá-los, é bom lembrar que eles estarão, né, pastor Elias, em um corpo natural, não glorificados. E é importante também pontuar que a igreja, de modo algum, estará participando desses rituais. Por quê? Porque a igreja ela estará em um corpo glorificado, tá bom? Bom lembrar também, destacar que no milênio haverá pecado, né? As pessoas que estarão em corpos naturais, portanto, corruptíveis, estarão sujeitas a pecarem, não como nos dias que estamos vivendo, né? Claro que o ambiente da terra, né, será muito espiritual, a glória de Deus ela estará sobre toda a terra, mas ainda assim haverá pecado. Bom, para concluir este terceiro subtópico aqui, eu quero chamar um quadro comparativo, onde nós apresentamos aí um resumo das diferenças, né, entre o ritual mosaico e o ritual no templo milenar. Este quadro comparativo é extraído do Manual de Escatologia do Dr. Dwight Pentecost. Veja que no ritual mosaico há a presença da festa de Pentecostes e esta não aparece no ritual do milênio. No ritual mosaico nós temos o dia da expiação lá em Levíticos, capítulo de número 16. Já lá no ritual do novo templo no milênio não há menção ao dia da expiação. No ritual antigo, o sangue era aspergido sobre o propiciatório, Levíticos 16 e verso 14. Lá no ritual do templo do milênio, o sangue é aspergido sobre o altar do sacrifício, Ezequiel 43 e 20. No antigo ritual, nós temos o sumo sacerdote, né? A presença do sumo sacerdote coordenando ali os trabalhos em Levíticos 16 e 2. Já no ritual do templo do milênio, né, não há a figura desse sumo sacerdote, mas nós temos ali, né, um personagem, né, o Alec, que é o príncipe, que é mencionado pelo profeta Ezequiel no capítulo 44, verso 33. E aí eu chamo agora os slides do nosso terceiro tópico desta lição. Eu quero mostrar para vocês que agora nós iremos falar sobre um novo templo em que a santidade de Deus é a tônica. Observe que a santidade e glória do Senhor, elas vão encher o templo do milênio e também toda a terra. E aí, basicamente, nós iremos ver no versículo 5, a glória de Deus volta ao templo. No segundo subtópico, a identidade de um guia celestial que é visto pelo profeta Ezequiel, no verso 6 e 7, e também a santidade para sempre. Perceba que a tônica deste terceiro tópico é a santidade e a glória do Senhor. E aí, Wallach, quem é, né, esse guia? Conte-nos a identidade deste personagem. Perfeito, pastor Epaminondas. São dois personagens intrigantes que nós temos hoje, tanto esse príncipe quanto esse que o pastor Ezequias Soares trata como o anjo do Senhor. Mas, de fato, pastor Epaminondas, nós estamos tratando aqui de uma teofania. E o que é uma teofania? É a união de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e phanin, que significa manifestação ou aparição. Ao longo da estrutura bíblica, nós vemos Deus aparecendo de diversas formas. Deus aparecendo em forma, inclusive, de animais. Então, nós temos todo esse contexto para explicar que esse personagem aqui trazido pelo pastor Ezequias Soares, ele traz como um anjo do Senhor, apesar de que pode haver alguma divergência. Muitos acreditam que era o próprio Jesus, alguns acreditam que era um anjo, não se tratando da teofania de Deus, mas aqui nós ficamos com o comentário do pastor Ezequias Soares, se tratando como um anjo do Senhor. E ele diz, este é o lugar do meu trono.
Então, nós temos aqui, pastor Epaminondas, de forma bem resumida, que apesar das divergências que existem entre determinadas linhas de interpretações, esse anjo do Senhor aqui, nós temos por convicção e pela fé que era o próprio Deus, mostrando ao profeta Ezequiel como se daria a estrutura daquela nova cidade, daquele novo templo. Agora, pastor Elias, para concluir a lição, o capítulo 43, o verso 12, diz que a lei do templo, do novo templo no milênio, será a santidade ao Senhor. É isso mesmo, pastor Epaminondas. E se fala lei porque é um princípio que vai reger agora o comportamento de todos aqueles que, de alguma forma, forem contemplados por esse templo, né? Que agora a presença, está se tratando de um tempo em que o governo é equilibrado, o governo é de paz e o governo também é de santidade. Está se tratando do milênio, portanto, nesse templo, como o senhor já falou, em Ezequiel capítulo 43, versículo número 12, esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. O que se percebe aqui é que, assim como a idolatria que dominava o coração do povo durante toda a sua existência antes deles irem para o cativeiro, e o cativeiro babilônico, na verdade, foi um método pedagógico de Deus trabalhar e aniquilar a idolatria que estava no coração do povo. Da mesma forma, se acredita que neste tempo aqui, todas as abominações, todas as prostituições espirituais, tudo aquilo que é contrário e reprovável diante de Deus será aniquilado definitivamente, porque o próprio Senhor habitará, o próprio Senhor estará ali para todo sempre. E a sua característica, digamos assim, o seu atributo dentre os vários que ele tem, o mais solenizado é essa santidade, que tem tudo a ver com o caráter do próprio Deus. Maravilha! Graças a Deus nós estamos concluindo esta lição abençoadíssima. Programa maravilhoso, onde nós mergulhamos na palavra do Senhor, onde nós podemos aprender sobre esta visão do templo, do milênio e também como será o milênio, algumas características gerais do milênio. Nós encerramos este programa agradecendo a Deus pela sua participação, a sua audiência e não se esquecendo que domingo nós, nesta lição, na lição de número 11, nós estaremos celebrando e comemorando o Dia da Bíblia. Coordenador de escola dominical, pastor, faça menção e referência desta data, desse dia, não é, Wallach? Eu quero aqui rapidamente, o pastor Elias e também o evangelista Wallach, nós precisamos comemorar e celebrar essa data. Perfeito, pastor Epaminondas, precisamos comemorar, apesar não foi a própria Bíblia que se auto-intitulou o seu dia, foi um ato normativo governamental, mas sem sombra de dúvidas foi um ato de honrar sobretudo a palavra de Deus e honrar essa população evangélica, né? Essa população também cristã, por assim dizer, todos que a lei que segue como regra de fé, de prática e de ação. É uma questão de honra, nós precisamos relembrar, rememorar e com muita alegria no domingo, no dia da escola bíblica também, dominical aqui em Marabá. Muito bem. Pastor Elias, o senhor que é um militante aí na defesa da comemoração, né? Assim como todos nós, e eu acredito que, e eu acho que devemos mesmo enfatizar essa data, o Dia da Bíblia, que é um dia tão especial, né? Com certeza, pastor Epaminondas, até porque a Bíblia é a base do nosso estudo, do nosso credo, da nossa prática. Então, a Bíblia como sendo a nossa única regra de fé e prática da nossa vida cristã, então nós devemos celebrar e com muito júbilo, com muita alegria. Uma vez que nós estamos numa época, nessas inversões de valores, as pessoas fazendo aniversário disso, daquilo, até de animais e por aí afora. Então a Bíblia é o livro de Deus, é o livro sagrado, é o livro santo. E a comemoração do Dia da Bíblia nasceu lá na Grã-Bretanha, quando o bispo Cranmer, em 1549, introduziu lá nas suas comemorações, nas suas evidências. Aqui no Brasil, os primeiros irmãos europeus começaram a evidenciar essa data como um dia tão importante em 1850, portanto no século XIX, e a SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil,
começou a comemorar em 48. Ela trouxe mais à tona, digamos, de uma forma mais reformulada. E em 2001, dado a esse peso, a essa notoriedade que tinha no contexto nacional, foi promulgada a Lei 10.335, que é uma lei federal, e em 19 de dezembro de 2001, então, começou, digamos que, fazer parte do calendário oficial brasileiro, Dia Nacional da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Portanto, eu tenho uma grande alegria pela existência desta data. Maravilha! Assim nós concluímos, encerramos esse programa, agradecendo a Deus, a você, pela sua audiência e participação. Esperando sempre e contando com a sua audiência no próximo programa Escola Bíblica Dominical. Nós iremos encerrar pedindo ao evangelista Wallace que nos despeça em oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta programação, nós te agradecemos pela vida dos telespectadores da TV Kairos, canal 7.1. Nós te agradecemos pela vida do pastor Epaminondas, teu servo, o pastor Elias, e também, Senhor, esse que ora a Ti neste momento. Nós pedimos por toda a população de Marabá, pelos professores de escola bíblica, pelos coordenadores, por todos aqueles que estão à frente deste glorioso trabalho. Nós te pedimos tudo isso, meu Pai, e por fé nós já te agradecemos em o nome de Jesus.